Você já ouviu a expressão Black Friday? Nos Estados Unidos ela é usada para se referir à sexta-feira logo após o Dia de Ação de Graças. Não tem nada a ver com um significado macabro, etc. Alguns sugerem que o nome é porque os registros contábeis dos estabelecimentos comerciais saem do vermelho e passam para preto. Ou seja, há um superávit, todo mundo ganha, os comércios ganham, as pessoas que compram encontram extremadamente bons ofertas, eles dormem a noite toda em frio para aguardar abrir as portas daquele estabelecimento e comprar. Às vezes há acidentes, inclusive, porque todo mundo quer ganhar. É um dia, uma sexta-feira esplendorosa para o comércio e para os que querem comprar também. Mas salvando as diferenças, 2000 anos atrás, houve uma sexta-feira negra, a mais negra da história porque houve uma escuridão total naquele dia. Lucas nos conta que aquela sexta-feira toda a terra ficou mergulhada na escuridão. Naquela sexta-feira caiu uma sombra no Gólgota, mas houve uma luz de resplandor por o que aconteceu ali. Deus não fez apenas um simples desconto de nossa dívida, Ele apagou completamente. Por isso, aquela sexta-feira trouxe esperança, luz e uma nova história para a raça humana. O foco da lição desta semana é reconhecer que a verdadeira e mais sublime esperança do mundo é que Jesus veio a este mundo, sofreu, morreu por nós, por cada um de nós, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso sobre a escuridão, sobre Satanás e o pecado e a morte. Vamos a passar agora à segunda parte de nosso esboço. Crucificado e ressurrecto. Estamos já na lição número 13 e estamos terminando essa série de lições que foram, sem dúvida, uma bênção para todos nós. Foi para você? Para mim foi uma bênção realmente. Eu queria agradecer de uma forma muito especial o pastor Adenilton, que se dispôs para nos acompanhar, se preparou muitos dias, veio para toda esta longa jornada de gravações, estar juntos, para poder compartilhar um pouquinho o que Deus providenciou para você. Você estudou esse tema amplamente e pode ter alguma indicação a mais do que nós podemos estudar na lição. Nós somos muito gratos por seu ministério e que Deus te abençoe muito. Muito obrigado por estar conosco. Pastor, eu que agradeço a oportunidade de ter participado aqui desses programas. Eu estou muito feliz pelo privilégio de ter compartilhado esses momentos estudando a Palavra de Deus. Normalmente, no final desse esboço, eu gostaria de fazer uma oração especial por seu ministério, sua Amém. família, e que possamos ter uma última lição muito significativa. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Querido Pai, te agradeço muito, Senhor, porque hemos tido a oportunidade de ter a participação do pastor Adenilton conosco. Amém. Eu quero te pedir uma bênção muito especial sobre ele e sua família, seu ministério, seus planos. E abençoe o estudo desta semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a falar de dois assuntos, então. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a morte de Jesus e, em segundo lugar, sobre a ressurreição de Jesus e o final, que é um final extraordinariamente lindo em Jerusalém. Vamos falar da morte. Qual é o cálice que Jesus queria que fosse afastado dele? Ele faça, se é possível, Passa de mim esse cálice. afasta de mim esse cálice. Qual era esse cálice que Jesus estava falando? Pastor, antes de comentar sobre a questão do cálice, gostaria de dizer que o final do Evangelho de Lucas não poderia ter sido melhor. Ele foi brilhante no final do seu Evangelho. É tocante a maneira como Lucas termina o seu Evangelho. Ele vai construindo toda a narrativa para que o clímax seja, de fato, apoteótico. E nós não teríamos como passar para a cena final sem primeiro passar pela morte de Jesus. Antes de falar sobre a questão do cálice, eu queria ler no capítulo 24, no verso 7 de Lucas, a morte de Jesus era uma exigência. Veja, o ser humano não queria morrer. Então, alguém precisava morrer para pagar
a exigência, o requerimento da lei. E no verso 7, o texto diz assim, do capítulo 24, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. O texto do verso 27, o do verso 7 começa dizendo, é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 2, verso 10, o texto diz que convinha que ele passasse por essas coisas, que ele experimentasse essas coisas. E quando nós vamos para o texto de Hebreus, a maneira como o texto foi traduzido, não nos dá a ideia exata do que o texto de fato está dizendo. Porque em vez de traduzir convinha, talvez fosse melhor traduzir era obrigatório, era exigido. Necessário. Era necessário, ou seja, Jesus precisava morrer e ele sabia disso. Ele tinha consciência disso. E aí nós chegamos então ao relato do capítulo 22, quando nós lemos esse pedido que Jesus faz. A partir do verso 42 nós lemos, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Bom, isso aqui é suficiente. Nós estamos aqui no jardim do Getsêmani. E quando nós pensamos na morte de Jesus, nós precisamos pensar no jardim do Getsêmani. Na Bíblia nós temos pelo menos 3 jardins que são extremamente importantes. A Bíblia fala sobre o jardim do Éden, e ali no jardim do Éden, o primeiro Adão perdeu uma batalha. Adão perdeu ali no jardim do Éden. E o jardim do Getsêmani só se tornou necessário porque Adão perdeu a batalha no jardim do Éden. E é interessante que quando Adão perde a batalha ali no jardim do Éden, Deus vai lá e dá para ele a promessa de que havia um plano de escape, havia um plano traçado para que Adão não sucumbisse diante do peso do pecado e diante das consequências daquilo que ele tinha feito. Então, o jardim do Getsêmani se tornou necessário porque Adão perdeu a batalha no jardim do Éden. E aí tem um pensamento interessante, já vou comentar a questão do cálice. Tem um pensamento muito bonito no livro História da Redenção, em que nós já vislumbramos outro jardim. Então, nós temos o jardim do Éden, nós temos o jardim do Getsêmani, e nós temos, a Bíblia também fala sobre isso, sobre a restauração final de todas as coisas. No livro História da Redenção, nós temos um comentário sobre isso. Na página 58 o texto diz, o puro e amável jardim do Éden, de onde nossos primeiros pais foram expulsos, permaneceu até que Deus se propôs a destruir a terra pelo dilúvio. Deus plantara o jardim e o abençoara especialmente, e em sua maravilhosa providência removeu da terra, e o fará voltar outra vez à terra, mais gloriosamente adornado do que antes de ser removido. Ou seja, esse jardim do Éden será devolvido para a raça humana outra vez. Agora, o que é bonito aqui? O que Lucas nos traz aqui no capítulo 22? Esse jardim do Éden restaurado só é possível por causa do jardim do Getsêmani. Então, entre o primeiro jardim, o jardim do Éden, o primeiro jardim do Éden e o jardim do Éden restaurado, está o jardim do Getsêmani. E o que está acontecendo ali? Jesus pede ao Pai que, se possível, passe esse cálice dele. O que Jesus está sentindo ali naquele momento? Ele está sentindo, em primeiro lugar, o peso dos pecados de toda a humanidade. Ele sabe que ele vai sofrer a morte eterna, a morte que nós deveríamos sofrer, Jesus vai sofrer no nosso lugar. Então ele está, naquele momento, sofrendo o peso dos pecados de toda a humanidade. A gente fica imaginando uma pessoa que está com remorso por alguma coisa terrível que ela fez. O peso de um pecado já é esmagador, então imaginar o peso dos pecados de toda a humanidade, o quanto isso deve ter sido esmagador para Jesus. Por um momento ele chegou a temer a separação eterna. Ele se angustiou em face da separação. Inclusive na cruz ele chega a dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus estava sentindo o peso dos pecados de toda a humanidade. Isso foi um peso demasiadamente esmagador sobre os seus ombros. E é por isso que o texto diz que ele derramou gotas de sangue quando o seu suor se transformou em gotas de sangue. Uma angústia extrema estava vivendo o Filho de Deus nesse momento no jardim do Getsêmani. Graças a Deus ele venceu. E ele falou em seguida, mas essas palavras. Exatamente. Seja feita tua vontade. E isso é o que imperou finalmente. Não?
a vontade de Ele Deus. foi até o final porque ele veio para obedecer à vontade do Pai. Talvez aí, antes de ser ressuscitado, foi uma das últimas tentações, né? De renunciar. Mas graças a Deus não renunciou e por isso estamos comentando esta lição, senão estaríamos em outra situação totalmente diferente. Agora, falando da ressurreição, capítulo 9, 23, fala um pouco sobre isso. 2 Coríntios 5, 19, e muitos textos aí em Lucas. A ressurreição, qual é o papel da ressurreição? É um complemento da morte de Jesus. Não tinha muito sentido só morrer, né? Você precisava ressuscitar. Exatamente. O apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã toda a nossa pregação. Exatamente. Ou seja, o ponto máximo é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nenhuma razão para contar essa história e tudo que foi escrito não faria o menor sentido. Agora, algumas coisas nós podemos destacar sobre a ressurreição de Jesus, pelo menos 3 pontos, porque a ressurreição de Jesus é extremamente importante. Primeiro ponto, sem a ressurreição, a cruz e todo o plano da salvação seria um fracasso. Então, tudo poderia ter ido bem, digamos, até a morte. Ele poderia ter triunfado até ali na morte, antes da morte. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o plano da salvação teria ido por água abaixo. Então, a ressurreição é importante por causa disso. Outra coisa importante, quando nós pensamos na ressurreição, é que a ressurreição é uma demonstração para nós de que a morte não é a palavra definitiva, não é a palavra final. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a morte não é a palavra final. É um inimigo que mas ainda não. Exatamente. Mas foi vencido. Já foi vencido. Nós estamos está aguardando... condenado Exatamente. A morte está condenada Exatamente. a morrer. Tem um poema muito bonito de um poeta inglês chamado John Milton. Ele diz, no finalzinho do seu poema, ele diz, morte, tu morrerás. E é muito interessante isso, porque a morte, de fato, é o último inimigo a ser vencido. E a morte vai morrer, digamos assim, usando as palavras... Não vai existir mais, né? Não vai existir mais, utilizando as Amém, palavras de John Milton. Agora, uma coisa importante também, eu gostaria de destacar, e isso é comentado por um defensor do cristianismo chamado William Craig. Ele diz o seguinte, que o judaísmo ele pode sobreviver sem Moisés, o budismo pode sobreviver sem Buda, o islamismo pode sobreviver sem Maomé, mas o cristianismo não pode sobreviver sem Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é indispensável para a sobrevivência do cristianismo. O cristianismo não existiria se Cristo não tivesse ressuscitado. Essa é a maior alegação do cristianismo. Então, Jesus é Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí, entrando ainda na questão da ressurreição, nós podemos caminhar para a parte final do Evangelho de Lucas, e Lucas termina o seu Evangelho com um brado de triunfo, um brado de alegria. No capítulo 24, versos 50 a 53, nós lemos o seguinte, então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os ele, apartou-se deles e foi levado ao céu. Então eles o adoraram. Então é a última vez no Evangelho que Jesus é adorado ainda, digamos, aqui na terra. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E esse retorno a Jerusalém é extremamente importante, porque Jerusalém foi o cenário, né, de tudo isso que nós discutimos aqui. Essa fase final do ministério de Cristo. Eles voltaram para Jerusalém com grande júbilo e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então, quando nós pegamos o capítulo 24 de Lucas, é muito interessante o que está acontecendo, porque o capítulo 24 de Lucas, todo o capítulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas o capítulo começa com uma narrativa de decepção. Nós temos 2 discípulos que estão caminhando para Emaús. Sim. E isso é importante porque Jesus tinha avisado que eles deveriam ficar. Por que eles estão retornando para Emaús? Eles estão indo para Emaús porque eles estão completamente decepcionados. Então Lucas começa a narrativa da ressurreição falando da decepção de 2 discípulos. E é exatamente a compreensão de que Cristo estava vivo, é exatamente essa compreensão que enche o coração deles de alegria. E é essa compreensão que deve
encher o nosso coração de alegria. Nós servimos a um Deus vivo e temos que falar com Ele conscientes de que Ele está vivo. Esse é o problema de alguns cristãos. Conversam com um Deus vivo, como se esse Deus estivesse morto. É o que acontece aqui no relato do capítulo 24. Esses dois discípulos estão conversando com Jesus, Jesus se aproxima deles, eles estão conversando com Jesus, conversando com Deus vivo, mas ainda imaginando que esse Deus está morto. Amém. Vamos ouvir então agora os comentários do autor, a palavra do autor, do Dr. John Fowler. This question talks about Essa pergunta fala sobre o nosso relacionamento com a cruz. one of the Um dos mais difíceis mandamentos de Jesus commands of Jesus to para se entender understand or to accept. e aceitar When Jesus é quando ele diz: take up, toma a tua cruz e siga-me. take up your Toma a tua cruz e siga-me. Jesus Jesus não espera que carreguemos a sua cruz. his cross A sua cruz nós nunca poderemos carregar, because his cross porque sua cruz representa seu compromisso, his commitment, his sua promise, promessa his covenant e seu pacto com o Pai, to die. morrer pelos pecados de todo o universo. Now, when Jesus Quando says, Jesus nos pede para carregar nossa cruz, he's not Ele não está pedindo para que peguemos a nossa cruz e morramos pelos nossos próprios pecados. Não é isso que Ele nos pede. he's only O pedido de Jesus just é para que nós obedeçamos ao Pai, and accept assim como Ele fez, e pegar a cruz que Ele nos deu e segui-lo até o fim, sem questionar. Agora eu te pergunto, eu te dei uma cruz, você a segue, independente do que ela signifique para você. A cruz da rejeição, a cruz do sofrimento, a cruz das necessidades físicas, a cruz dos estresses emocionais, qualquer coisa que apareça no seu caminho quando estiver me seguindo, aceite, porque depois desse sofrimento haverá restauração e alegria. Isso é o que um pregador disse. Hoje pode ser a sexta-feira da crucificação, mas depois vem o dia da ressurreição. A crucificação não é o fim. A ressurreição é a promessa dentro da crucificação. Então Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me. Carregue qualquer sacrifício que você tenha passado ao seguir o Evangelho de Jesus, porque após esse sacrifício que você está fazendo, mesmo que esse sacrifício seja necessário morrer, após o sacrifício virá a redenção, a restauração, a segunda vinda, o reino glorioso. Então toma a tua cruz e siga-me. Essa é a mensagem de Jesus. O livro de Lucas inicia sua narrativa a partir do templo, onde é anunciado o nascimento e apresentado Jesus. E a primeira reação, quando Isabel viu a Jesus, é grande júbilo, grande alegria. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, os pastores se alegraram muito. Aqueles homens que vieram do Oriente se alegraram muito com o nascimento de Jesus. Houve grande regozijo. Quando aqueles discípulos se enteraram que Jesus seria o Salvador, o seu coração brilhava, seu coração estava batendo forte. Quando esses dois discípulos caminham a Emaús, se enteraram que Jesus estava com eles, seu coração estava rebosando de alegria. Parece que Jesus causa muita alegria. E quando os discípulos se despediram de Jesus, mesmo com a tristeza da separação, Jesus foi embora fisicamente e deixou o Espírito Santo presente. Voltaram para o templo, o mesmo lugar onde começou a narrativa de Lucas, com muito júbilo e alegria.
Parece que a história começa com alegria, termina com alegria. O final sempre é um final feliz. Não sabemos o filme vai terminar com alegria. Por isso, todo cristão tem que ser feliz, porque sabemos que nosso caminho vai terminar vitorioso. Você não pode estar triste, jamais. Apesar das dificuldades, nosso caminho é seguro. Nosso caminho não é um caminho de derrota, é um caminho triunfante. Pensa nisso. E que esse seja também nosso regocijo de cada dia. Tem algum comentário mais no final? Ainda falando sobre o evento ali narrado no capítulo 24, a ressurreição de Jesus, o encontro de Jesus com os discípulos em Emaús, um ponto, eu acho que vale a pena fechar com isso, no verso 27. No verso 27, eu até gostaria de ler. Quando Jesus se apresenta para eles, o texto diz assim: começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, o Senhor ressurreto se apresentou aos discípulos por meio das Escrituras. E essa é a maneira como ele continua se apresentando para nós hoje. Quanto mais estudamos a Bíblia, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais entramos em contato com esse Senhor ressurreto. Amém. Nós não vamos ter a última parte, nossos esposos vamos fazer uma oração aqui, porque essa história ainda continuará. Mas nós temos que ter nossa esperança viva no coração. Não se mantém a esperança viva apenas com escutar a palavra de Deus, mas com ter um contato e uma amizade e uma relação verdadeira com Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nasceu nesta terra, veio no meio de nós, morreu na cruz por cada um de nós e ressuscitou vitorioso para que todos nós possamos ter viva a esperança. Amém. Muito obrigado por tudo isso. Enche nosso coração de alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém.